participação na política, né? O que é participação na política? Vem essa pergunta, né? O que é participação na política e o que é participar, né? Bom, participar, eu vou destacar aqui uma frase de um cientista político, né? Bordenave, ele fala na sua obra que participar é fazer parte, tomar parte e ter parte. Vou repetir. Bordenave diz que participação, né, resumidamente, é fazer parte, tomar parte e ter parte, né? São as três dimensões da participação, né? E ele continua dizendo que, segundo... Quem é essa citação, professor? De Bordenave, né? A pronúncia não sei se está correta, mas a portuguesana, a pronúncia é essa, Bordenave. Ele diz o seguinte, que a palavra participação, a palavra participação vem da palavra parte. E aí ele destrincha essa palavra participação, vem da palavra parte, né? E aí ele destrincha isso aí em 3 pontos, né? Que é fazer parte, tomar parte ou ter parte, né? Então ele trata isso de uma maneira simplória. Bom, e aí eu vou para a participação política, né? Ou eu faço parte diretamente, ou eu tomo parte, ou eu tenho parte na política, né? Mas como assim, né? Então vamos esclarecer isso de forma mais... vamos tirar do abstrato para o concreto e trazer aí, né, os tipos de participação. E aí, pessoal, primeiro eu vou falar de 3 tipos de participação, tá? Primeiro vamos falar de 3 tipos de participação e depois vamos falar de 6 maneiras de participar. Então, primeiro, 3 tipos de participação. Primeiro tipo de participação, grupos primários. Grupos primários, né? O que são grupos primários? E aí vai ficar claro agora, né? Os grupos primários. Os grupos primários é família, amigos e vizinhos. Olha que simples, né? Quando eu trago do abstrato para o concreto, família, amigos e vizinhos, né? São participações primárias. Eu discuto dentro da minha família, né? Com os meus amigos, com parentes próximos, com pai, com mãe, com irmãos, com primos, com sobrinhos, com esposa, com filhos. Eu discuto na minha família, não é? A política é um tipo de participação primária. Por que primária? Porque primeiro os que estão mais próximos à minha pessoa, né? Então é um tipo de participação primária. Muito simples essa questão, né? Dentro dessas 3 dimensões que Bordenave fala, é muito simples dizer que a participação primária se resume aos contatos mais próximos, né? Bom, número 2, grupos secundários são associações profissionais e sindicatos. Quando eu discuto a política dentro do meu trabalho, quando eu discuto a política dentro do meu sindicato, ou do sindicato que eu participo, se eu participo de algum tipo de sindicato, se é que alguém participa de sindicato, né? Eu não participo, mas estou dando um exemplo clássico, né? Da questão do grupo secundário, né? Porque os sindicatos e essas agremiações, né? Elas têm, de certa forma, uma conotação política, embora não seja um partido político. Os sindicatos, as associações de moradores, as associações de bairro, são, de certa forma, embrionários políticos, uma semente política, né? É como dizer que o bacharel em ciências jurídicas ou o estudante de direito, né, é um propenso candidato a advogado, defensor, magistrado, delegado, né, que serão vossas senhorias no futuro. Então esse grupo secundário, ele tem alguém. Então esse grupo secundário, ele tem essa participação no trabalho, a participação no sindicato, ele tem a participação na empresa que a pessoa trabalha, né? Desta maneira, numa forma secundária. E para fechar a classificação, grupos terciários, né? Ou terceiros, terciários. Quem são os grupos terciários? Agora
Fácil. Partidos políticos e movimentos de classe. Olha só, né? Nos secundários eu falo de sindicatos, associações, né? Local de trabalho, escola, faculdade, segundo, né? Grupo secundário. Agora, para grupos terciários, não. Partidos políticos e movimentos de classe. Por que movimentos de classe? Porque os movimentos de classe estão numa dimensão acima de grupos de trabalho e de sindicatos. A OAB não é um sindicato de advogado, a OAB também não é um movimento de classe, mas é um órgão de classe com peso institucional forte, influente, pungente, abrangente em relação à categoria profissional. Então, professor, o peso mas é... essa classificação, ela não é muito imbricada, porque se a gente puder pensar assim, por exemplo, vamos pensar no MST, né? A gente não pode chamar de uma associação, Não. né? Mas é um movimento organizado, estruturado, é uma empresa, tem uma personalidade jurídica, mas é um movimento de classe. É um movimento... A força sindical é uma associação, mas é um movimento da classe trabalhadora também. Eu me vejo confusa nessa diferença aí. Não, a questão aqui é só classificar, né? Não existe um mais importante e um menos importante. Até mesmo porque no Estado Democrático de Direito, todo o poder emana do povo. Então o povo é mais importante do que os políticos, o povo é mais importante. Então é só uma classificação, né? É só uma classificação. Eu não acho também que seja importante nesse ponto, não. Essa diferenciação. O MST, eu classificaria, né? Eu classifico como um grupo secundário. Porque do ponto de vista, vamos colocar assim, né? Eu estou classificando em 3 grupos: primário, secundário e terciário. O terciário são os políticos. Efetivamente, na prática, do ponto de vista concreto, são os políticos, né? Políticos. Então, os políticos, então, se eu fizer vamos dizer assim, uma linha de aproximação, se nós colocarmos uma régua, né, medindo uma distância, o grupo primário está mais voltado para a família, e o grupo terciário está voltado diretamente para o político. E quem não está com o político e nem está na família, está no meio. Essa é a classificação, só isso, só para nós classificarmos. Então o MST, se for ligado, aí tem, né, as ligações políticas, óbvio, tem, né? Então eu poderia até pensar aqui numa ligação de grupo terciário e grupo político, mas eu ainda acredito que o MST está mais para essa segunda equivalência, né? Nem é um político, nem é uma família. Nesse sentido, está mais ligado a sindicato, o MST, está mais ligado à associação, né? A um grupo associado, está mais ligado a esses movimentos sociais, né? Movimentos sociais. É porque as obras são antigas, as obras que eu leio, né? Então as obras não tratam com clareza de movimentos sociais modernos, né? Tratam de movimentos sociais antigos, né? Então, na classificação, eu entendo que o MST ele tem uma participação secundária, porque terciária, né? Classificando aí os partidos políticos, né? Aí eu tenho Partido do Trabalhador. Quem é do Partido do Trabalhador está dentro do Partido do Trabalhador, né? E no caso não é quem está dentro, são os partidos. Estamos falando dos partidos políticos: PT, PCdoB, PSDB, né? Aí vamos falar da direita, PL e etc e tal, PSC, né? E etc e tal. Então os partidos políticos, né? Porque nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de grupo. Grupo primário, família, amigos e vizinhos. Grupos familiares, amigos e vizinhos. Grupo secundário, aí eu posso colocar os movimentos sociais, mas eu estou falando de associações e estou resumindo isso em associações e sindicatos. Associação, sindicatos. Aí se eu pego o MST é um movimento social e não é um partido político. Grupos terciários, partidos políticos. Aí fecha a classificação,
dessa maneira, né? E quando eu falo de movimento de classe e me refiro à OAB, à magistratura e etc e tal, eu tomo isso como pela importância destes institutos, né? Chamados de movimento de classe, como a OAB, né? E a OAB tem uma relevância, tem um destaque, né, dentro do nosso país muito grande, muito relevante. O pessoal tenta criticar aí, tenta falar coisas que não, né, por conta das ideologias e das paixões, mas é assim que a coisa tem funcionado, né? Então o MST como movimento social, eu classifico como um grupo secundário. Não sei se respondeu, né? Mas é isso, né? Dessa maneira. Bom, agora só mais uma questãozinha aqui, né? Interessante, continuando aí para nós passar. Então falamos do que é participação, falamos de 3 grupos, né? Grupos, não são pessoas, estamos falando de grupos. Grupo familiar, primário. Grupo secundário, associação. Grupo terciário, partidos políticos e movimentos de classe, né? Então dessa maneira. Aí eu continuando aqui, olha só, eu tenho dentro ainda de participação, então eu falei do que é participação e falei de tipos de participação. Agora olha só, eu tenho a microparticipação, tá? Microparticipação. O que é uma microparticipação? Aí vem, agora eu vou individualizar agora. Quando eu falo de microparticipação, agora eu vou individualizar. A microparticipação, ela é voluntária de 2 ou mais pessoas. Então, quando eu pego e chamo o meu colega, meu vizinho para conversar, falo, vizinho, você vai votar em quem? Olha só, quando eu falo de família, vizinhos, né, e amigos, nos grupos primários, aí eu chamo olha só, agora eu saio do grupo, chamo o meu vizinho para conversar e aí pergunto, e aí vizinho, você vai votar em quem? O que você vai fazer? Aí eu tento convencer ele tenta me convencer, e aí a gente acaba chegando no consenso. Eu não tinha uma opinião formada e ele me convence de votar no candidato dele, ou ele não tinha uma opinião formada e eu o convenço de votar no meu candidato, e faço aí uma micro participação política. Esse tipo de participação micro não tem o objetivo de levar vantagem nenhuma. Qual é a vantagem que eu levo convencendo meu vizinho de votar no meu candidato, a não ser a paixão que eu tenho pelo meu candidato? Qual é a vantagem que eu levo em chamar o meu vizinho para ir assistir ao jogo do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, né? Eu vou falar logo vários times, né? Então, qual é a vantagem que eu levo a não ser a paixão pelo meu time de futebol? Qual é a vantagem? Então, isso é uma microparticipação, não é? Vamos dizer assim, sem vantagens, sem um interesse real, sem um favorecimento real, sem tirar benefício pessoal imediato. Isso é uma microparticipação. Tranquilo essa parte, né? Não tem dificuldade em entender. Já a macroparticipação, agora vamos, a macroparticipação, né? Olha só, pessoal, falei o que era participação, falei de 3 tipos de participação em grupos, e agora eu estou falando da participação individual. Falei de microparticipação e agora a macroparticipação, aí a mesma pessoa, uma pessoa, ela faz uma intervenção no coleguinha, no trabalho ou em qualquer lugar. Mas esta intervenção, atenção, na macroparticipação, esta intervenção macro, ela não só muda a ideia do meu coleguinha, ela não muda só, né, o pensamento do meu vizinho. Eu convenço o meu vizinho, mas eu convenço também sem levar vantagens, mas eu convenço e faço uma modificação social. Aquele meu vizinho, ele era um líder do bairro, mas eu nem sabia, ou sabia, e fui lá propositadamente e falei, não, você tem que votar em tal candidato, se aliar em tal sistema, fazer tal modificação, ir para tal lado, né? Se unir com tais pessoas, e eu modifico, né,
Numa macro participação, eu modifico essa situação. Esse meu vizinho me chama, fala assim: não, eu já tenho partido, eu vou pegar você para colocar aqui comigo aqui, para nós fazermos uma mudança, elegermos um político, fazermos mudança na iluminação pública, no asfalto, na coleta do lixo. Estamos com um problema assim, estamos com um problema assado dentro de nossa sociedade. Existe um estado de coisas a ser resolvido, e aí a macroparticipação é a intervenção das pessoas nos processos de constituição ou modificação social. Quer dizer, na história da sociedade, qualquer participação que eu fizer e interferir na história da sociedade. Ah, professor, mas que sociedade? Ué, a sociedade local, a sociedade da minha cidadezinha, do meu bairro, da minha prefeitura, né? Aqui no Distrito Federal, da região administrativa, do local, da região local, né? Então, esta mudança na sociedade, na história da sociedade, seja ela local, seja ela, né, qual for, né, é uma macro participação, não é uma micro participação, né, aquela sem interesse que eu convenço meu amigo do voto ou assistir o jogo de futebol. Não, a micro participação é uma atividade de duas ou mais pessoas desinteressadas, enquanto que a macro traz mudanças, busca mudanças, visa mudanças e faz a mudança. É isso, né? Então falamos aí de participação, tipos de participação, né, em grupos, microparticipação e macroparticipação. E agora vamos entrar em maneiras de participar. Vamos lá entrar em maneiras de participar. E aí eu tenho 6 maneiras de participar, bem simples. Pessoal, não tem dificuldade nenhuma, tá? 6 maneiras de participar. E dentre as 6 maneiras de participar, a primeira maneira de participar é a participação de fato. O que é uma participação de fato? É parecida com o grupo primário, né? Eu falei de tipos de participação, agora eu estou falando de maneiras. As maneiras, obviamente, né? Vou falar de uma questão prática, né? Então, na participação de fato, é aquele tipo de participação em que a simples existência da sociedade nos impede, nos coloca a fazer parte. O fato de eu existir, sim, pura e simplesmente, o fato de eu existir dentro de tal local, de tal cidade, de tal sociedade, de tal bairro, o fato de eu existir ali é uma participação de fato. Estamos aqui na faculdade de Direito. E o fato de estarmos falando aqui de ciência política, ciências políticas, né? E se houver a tentativa de convencimento ou de modificação de opinião de ideias, então isso me traz uma participação de fato, pelo simples fato de estar trabalhando a questão política. Isso é participação de fato, né? Então essa participação, ela se constitui na família, no trabalho, na busca, né, pela subsistência, né? Então todo ser humano está sujeito, né, a participação de fato a partir do momento que vive em sociedade. Então essa é a primeira maneira de participação. Com as outras maneiras nós vamos estabelecer as diferenças e conseguir enxergar melhor como funciona cada uma delas, né? Então, número 2, participação espontânea, não é? Essa participação espontânea, ela está relacionada ao ato do indivíduo se inserir em determinados grupos. Olha só, no primeiro momento, basta eu existir, participação de fato. Eu existo em determinado local, não é? Estou em determinado local, então é uma maneira de participar. Eu estou na delegacia no balcão lá, eu estou no INSS, eu estou no supermercado, participação de fato. Estou participando ali só pelo fato de existir. Agora, a participação espontânea, eu estou no supermercado, né? Eu estou na faculdade, porque eu me matriculei na faculdade. Eu estou no curso de línguas, de idiomas, porque eu me matriculei nesse curso. Que mais? Eu entro em uma organização, né? Seja ela qual for, uma igreja, uma associação, qualquer grupo
que tenha qualquer nível de organização. Uma empresa de tecidos, uma loja, e ao me inserir nesse grupo, eu posso fazer uma participação espontânea tentando convencer o grupo. Então essa é uma maneira de participar, tá? Uma maneira de participação espontânea. No primeiro caso, basta eu existir. No segundo caso, eu existo, eu ingresso e eu tenho uma participação espontânea. Ali no trato do dia a dia, né? A conversa da política que surge por livre opção, né? Eu me associo e convenço. Participação espontânea. Terceiro, esse é importante, pessoal. Esse é importante. Chama-se participação imposta. Eita, o que é participação imposta? É fácil. Vamos anotar, né? O que é participação imposta na política? Eu vou direto. Acho que quando eu sou obrigada a me filiar a um partido, por ser, por exemplo, funcionário de um deputado ou de um apoiador, ou quando eu sou vendedora de uma loja, né, como a gente viu aí das lojas Avan, não sei se é isso, os burburinhos de que o patrão, por exemplo, meio que obrigava, né? A Avan eu acho que é mais um caso de participação provocada, eu acho. Acho que é mais um caso porque assim, eu acho que é mais um caso de participação provocada. A pessoa pode estar ali de verde e amarelo, falar que vai votar e não votar, né? O voto é secreto. Pode falar, não, vou perder meu emprego, vou falar que voto, dança, faz a dancinha, né? E tudo, bota a blusa e tá lá trabalhando, né? Eu acho que é mais um caso de participação provocada, no caso da Avan. Porque a participação imposta, né, o caso clássico, típico, ela é imposta, ela é obrigatória, a participação imposta, né? Por isso que eu acho que não é o caso, né? Porque não tem como até mesmo porque obrigar a pessoa a votar, né, é ilegal, né? Tem uma questão aí de crime eleitoral aí, né? Eu não me lembro exatamente qual artigo, mas está na lei como crime, né? Obrigação de votar é crime. Mas a participação imposta é o voto obrigatório. Não é obrigatório o voto no nosso Brasil, no nosso país? Então essa maneira de participar imposta é o voto. Mas o que a doutora falou, dentre outras coisas aí, também tem a ver, né? Por exemplo, códigos morais de determinados grupos, tem tudo a ver, né? Então, no meu grupo religioso, vamos supor que eu pertenço à igreja tal, não vou citar nome de igreja aqui não, né? Eu pertenço à igreja tal, e dentro desta igreja tal, me convencem a votar o candidato tal, né? Uma igreja evangélica, numa igreja católica, numa religião espírita, numa religião africana, espírita e tal, numa religião. Então existem as indicações, sim, como que não? Claro que existe, né? Existe. Mas aí é espontânea, né, professor, também? Não, então, aí que acontece? Aí existe um código, é espontâneo, sim, tá correto, né? Mas existe um código moral de determinados grupos, por conta do código moral, né? Se eu sou católico, aí o padre vira para mim, percebe uma imposição aí? O padre fala assim, né? Não pode, mas existe. Tinha que ter aí uma participação espontânea, entre aspas, uma outra classificação aí. Exatamente, né? Mas o clássico que nós devemos nos ater é o voto obrigatório. Eu sou obrigado a votar. Eu vou falar mais claro, tá? A gente aqui não é partidário de nada, eu vou falar mais claro. Por exemplo, eu estou na igreja evangélica, né? Aí o pastor fala assim, não, porque a gente tem que votar, porque a gente é cristão, porque isso, aquilo. Olha só, a imposição. Existe isso? Existe. Não existe? Alguém já viu? Existe. Existe a imposição. Nós temos que votar, porque cristão não vota em abortista, não vota em feminista, não vota a favor de drogas. Esse é um discurso que nós já ouvimos. Ah, professor, mas eu não frequento igreja. Mas você já viu isso na rede social, já viu isso nos debates, né? Então, é uma participação imposta, é ilegal, é errado, é arbitrário, não pode. Aí eu deixo isso só, estou esclarecendo a participação imposta, né? Estou esclarecendo todo o dogma da participação imposta, mas
eu só uso como exemplo a questão do voto obrigatório, que aí é legítimo, porque aí é legal, que aí eu sou obrigado a votar e sou obrigado a participar. E mesmo obrigado a participar, tem aquela questão de facultar aí uma multa por não ter participado, né? Quer dizer, por quê? Porque existe essa questão também, né, de não querer levar a pessoa à força, né, para votar. Então essa participação imposta, os indivíduos são levados a participar, seja por códigos morais de determinados grupos, seja por legislação específica. A legislação específica é a que obriga o voto. Voto obrigatório é o exemplo, né? E os outros casos que nós citamos aqui, só para nós sabermos que existe mais, né? Aí acaba esbarrando numa ilegalidade por conta da imposição do voto, óbvio, né? Como o doutor citou aí, porque me parece que na Van havia isto, né? Me parece que em outras lojas haviam aquilo. Eu vi um vídeo aí, acho que em Salvador, Bahia, né? Onde um cara ia no pátio lá e falava: quem não votar no Lula vai ser mandado embora, que não sei o que, e brigava e tal. Existe esse vídeo, é um vídeo famoso, né? Então, é um tipo de obrigação de participação imposta, mas é ilegal, né? Tanto na questão da direita quanto na questão da esquerda, tanto na questão da Havan quanto nessa questão da Bahia. Se houve isso, se existe isso, é ilegal por conta dessa imposição. Por quê? Porque o voto ele é secreto. Aí por isso que eu falo, né? A pessoa vota mais por uma questão de código moral. Qual é o código moral? Não é? Eu estou ligado ao meu pastor, à minha igreja, a questões de morais, de religião, e eu voto nesse candidato ou naquele candidato, né? E aí, né, se nós formos falar claramente, né, as questões aqui, né, a gente pode colocar que existe uma tendência, sim, dos evangélicos a voltar nessa atual situação direita, né? E existe já o contrário por parte dos espíritas, né, que tem uma tendência clara, né, e até mesmo conversada, combinada, de se votar numa esquerda, por conta de plataformas políticas e ideologias, né, ambos, cada um com o seu cada um com as suas ideias e suas ideologias. Existe isso claramente aí, né? Então, participação imposta, vamos fechar aí, né, que tem esse código moral e a legislação. Então, vamos fechar só em legislação por conta de que o outro tem uma subjetividade, né? Então, voto obrigatório, participação imposta. Somos obrigados a votar. Embora, né, eu possa não ir, pago uma multa, mas eu pago uma multa porque eu não votei, porque eu sou obrigado. Participação imposta. Pois não, Cléber? Seria poderia considerar também a questão de se apresentar, 18 anos, no exército, obrigatório. Seria um exemplo? É um dever cívico, né? Um dever cívico. Também seria imposto. Um dever cívico, existe uma imposição. É uma participação política, sim, né, na instituição também, né? Eu nunca pensei nisso, não. Tá correto também, né? Como é que é? Não é apresentar, tem um alistamento, né? Alistamento do exército, tá aí um segundo exemplo, né? Voto obrigatório, alistamento na instituição do exército, né? Todo sentido, perfeito, né? Participação imposta. Quarta participação, vamos lá? Participação voluntária. Quarta participação voluntária. O que é a participação voluntária? Olha só, não é fácil também. É muito fácil, aliás, né? Participação voluntária. Quando eu falo de participação voluntária, vocês logo já começam a imaginar, né? Participação na política de forma voluntária. Então, pessoal, vou direto para os exemplos: sindicatos livres, associações de moradores, cooperativas e até mesmo os partidos políticos, né? É a participação voluntária. O grupo é criado pelos próprios participantes e eles se associam. Vamos criar aqui, né, um sindicato, vamos criar uma CIPA, né? Não tem as CIPAs, né? Que é para a prevenção de acidentes dentro das empresas, né? Então eu tenho as CIPAs, eu tenho os sindicatos, eu tenho as associações de moradores. Vamos fazer uma associação de moradores do bairro aqui, porque nós estamos tendo um problema com a coleta do lixo. Tem dia que vem, tem dia que não vem. Aí né, está faltando, não tem coleta no domingo, não tem coleta no sábado. Preciso resolver uma questão aqui que está me incomodando, porque então questões desse tipo são resolvidas com associações, com participação voluntária. Então as pessoas se reúnem voluntariamente,
fazem essas associações e resolvem essas questões. O grupo é criado e integra uma forma de organização política. Com essa participação voluntária é o número 4. Alguém quer fazer alguma colocação? Participação voluntária? Bem simples, né? Cooperativas, né? Partidos políticos são os exemplos. Associação de moradores, sindicatos livres, né? São os exemplos. Tá ok? Número 5, quinta maneira de participar. Participação provocada. Eu até falei agora de participação provocada, né? Anteriormente nós falamos, né? De que era uma participação provocada, não uma participação imposta. O que é uma participação provocada? Olha só. A participação provocada, ela surge com o impulsionamento através de um agente externo. Eu estou quietinho aqui na minha comunidade, na minha chácara, né? Vou dar esse exemplo porque tem a ver com a participação provocada. Eu estou aqui na minha chácara, né? Eu moro numa chácara, eu moro num setor rural, e um agente externo vem me fazer uma visita. Quem é esse agente? Emater, né? Esse meu Cleber, você que já morou, você que, né? Eu já morei, né? Morei numa chácara, a Emater nos visitava sim. Embrapa, Emater, que mais? Embrapa, Emater, tem vários órgãos que visita para fazer pesquisa, para dar um apoio, né? Ao agricultor, ao ruralista, etc. e tal. Então, esse agente externo, ele vem, com quem que ele vem? Com a bandeira de quem? Do governo. Ele vem com a bandeira do governo, não é? E ele vem querer me inserir em programas de governo. Ele vem me querer me inserir em programas de produção, em programas de fomento agrícola. Então, o grupo é criado pelos próprios participantes. Essa participação provocada é impulsionada por um agente externo. Esse agente externo é que me propõe ingressar em grupos e ter acesso a políticas públicas. Políticas públicas de quê? De plantio, de colheita, de safra, de financiamento. Aí tem também os programas de saúde, né? Para a região, tem os programas de desenvolvimento da área. Então é uma forma de participação provocada, tá? O que mais? Pastorais também desempenham esse modelo. Extensão rural para desenvolvimento das comunidades, né? É comum também normalmente ter uma escola nessas comunidades rurais, né? Que centralizam questões políticas. É naquela escola que os moradores costumam se reunir, né? Muitas vezes, né? Isso acontece aqui em Brasília, no Distrito Federal, nas comunidades rurais aqui acontece muito do governo querer desenvolver essas regiões, né? Como a gente tem aqui o PADEF, né? PADF, né? Nós temos aqui próxima rodovia 251, lá é um polo de plantio de grãos, soja, arroz, né? E naquela época que foi feita a reforma e o desenvolvimento ali do PADEF, trouxeram várias pessoas de outros estados do nosso país. O pessoal fala que é os gaúchos, né? Porque o gaúcho é bom no plantio de grãos, né? E aí trouxeram muitas famílias de lá para produzir grãos aqui, salvo engano, no PADEF, na rodovia 251, tem essa questão aqui. Então é uma participação provocada pelos agentes externos. Tranquilo, né, pessoal? E por último, para fechar a nossa aula de hoje, a sexta maneira de participar é a participação concedida. Participação concedida acontece quando organizações ou agentes públicos conferem poder de decisão aos subordinados ou aos cidadãos. Exemplo: participação nos lucros adotadas por certas empresas, os comitês de fábrica
planejamento participativo adotados por órgãos públicos. Então, doutores e doutoras, para finalizar, a sexta maneira de participação ou participação concedida é quando eu, gerente de uma estatal brasileira, ofereço, por exemplo, participação nos lucros para quem? Participação nos lucros para os funcionários. Então eu tenho aí uma forma de participação concedida, Então eu tenho poder, vindo do poder estatal, federal, concedendo uma participação nos lucros para os funcionários da empresa, participação concedida. Então, fora isso, o exemplo mais claro, que não é esse exemplo não é o melhor, mas as PPPs, participação público-privada. Então, através de editais, através de convocação, aqui no Distrito Federal nós temos o IGES, Instituto de Gestão da Saúde. O Instituto de Gestão da Saúde, o IGES, ele é um terceiro, uma participação público-privada de um terceiro dentro do governo, através de uma participação concedida. O governo concede a participação do IGES, e o IGES, ao invés de fazer concurso público, o IGES é um órgão que gerencia saúde, é um terceiro dentro da saúde no Distrito Federal. Então, ao invés do IGES fazer contratação por concurso público e ter funcionários públicos concursados, não. Como o IGES é um terceiro dentro dos órgãos públicos de saúde, o IGES contrata via CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, contrata como? Um trabalhador de CLT, como um trabalhador privado dentro do órgão público. É o clássico da participação concedida. E aí fechamos 6 maneiras de participar. Pessoal, então falamos aqui de participação, falamos de tipos de participação em grupos, Grupo primário, secundário e terciário. Falamos de microparticipação, macroparticipação e 6 maneiras de participar, fechando, portanto, a questão da participação na política. E ponto final.